O que faz um engenheiro de dados? Por que é uma profissão tão importante? Por que nós estamos vendo o aumento de salário e disponibilidades de vagas com o avanço da inteligência artificial e não o contrário? E sim, no fim do vídeo eu vou te fazer uma oferta. Vamos começar do básico. O que é um engenheiro? O engenheiro é simplesmente uma pessoa que é responsável por desenvolver uma solução ótima. É isso. Essa é a função de qualquer engenheiro. Pode ser civil, mecânico, alimentício, aeroespacial. A função do engenheiro é construir soluções. E eu digo soluções ótimas porque o engenheiro não pode pensar só em algo que faz alguma coisa. Ele tem que pensar em algo que faz alguma coisa direito, que faz alguma coisa economizando recursos, com o máximo de eficiência e tudo mais. Quando a gente traz isso para o mundo de dados, o engenheiro de dados é responsável por levar os dados do ponto A, que normalmente é um banco de dados, um arquivo, um site, qualquer tipo de origem de dados, algo que está produzindo dados, até o ponto B, com o máximo de qualidade e segurança possível. É o que a gente chama de pipeline. Então, o que o pipeline vai fazer no fim do dia? Ele extrai os dados da fonte, transforma, aplica uma regra de negócio, corrige um dado, faz um filtro, transforma da maneira que o negócio precisar e deposita ele em algum lugar, que pode ser um banco de dados, pode ser um painel, pode ser uma planilha, pode ser qualquer coisa. Só que, olhando dessa forma, parece muito simples. E no fim do dia, realmente, o trabalho do engenheiro de dados ele é simples, é levar os dados de um lado para o outro. Só que a gente tem que pensar que nós não estamos falando de dados que cabem em uma planilha. Nós estamos falando de um volume de dados que é tão grande que nós precisamos de data centers com máquinas que custam centenas de milhares de reais para processar esse volume de dados. E é exatamente aí que a gente brilha. Porque fazer isso de uma maneira escalável e eficiente é muito complexo. Existem muitas nuances para você ser um bom engenheiro de dados. E agora que a gente tem um advento da inteligência artificial, o que as empresas mais precisam são dados de qualidade. Não é nem a quantidade de dados, mas é que os dados que elas mais precisam têm que estar com o máximo de qualidade possível, têm que ser resilientes, têm que ser recebidos na maneira que o negócio espera, no formato que o negócio espera, para treinar esses modelos de inteligência artificial. Então acontece que quando você tem um cientista de dados ou um engenheiro de machine learning trabalhando em um modelo de IA, provavelmente você tem 3, 5, 10, 15 engenheiros de dados por trás em um time de ingestão e transformação de dados. Por isso que, com o avanço da inteligência artificial, não é como se a gente fosse perder um volume massivo de empregos. Não, claro que não. A gente teve um aumento de eficiência absurdo? Sim. Várias vagas foram limadas? Sim. Mas um volume ainda maior de vagas foi criado. E é por isso que a gente vê salários que são tão fora da curva para a realidade brasileira. Tipo, 6 a 12 mil reais é um salário ok para um engenheiro de dados. Se a gente falar de posições seniores, esse 12 mil, tipo, calculando total comp, variável, na maioria das empresas do Brasil, se for jogar isso aqui pro telhado, eu já vi consultorias pagando 15, 16, 18 mil reais para engenheiro de dados. E eu nem tô falando de trabalhar para fora, vamos se manter no Brasil, porque trabalhando para fora é muito distorcido, não dá para calcular. E hoje, qual que é a maior dor que as pessoas têm no mercado, as empresas têm no mercado? Achar engenheiros de dados que são bem fundamentados. O que eu quero dizer com fundamentados? Não pularam algumas etapas do começo e solidificaram elas para entrar no mercado do jeito certo. E é por isso que tem um roadmap de R$47 na minha bio, que é o básico que você precisa saber para competir com vagas de engenharia de dados. Você vai aprender sobre processamento, armazenamento, consulta, orquestração e plataformas de dados, que é o mínimo para você entrar e competir. E aí depois, se você quiser galgar novos caminhos, você também pode aprender um pouco mais sobre CSP, que são Cloud Services Providers, você pode aprender sobre inteligência artificial, complexidade de algoritmos, tem algumas coisas ali, adereças que você também tem que adicionar para você chegar ali no nível pleno e competir por vagas mais interessantes. Esse é o básico.